Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para juntos lermos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar do parágrafo 2401, ainda estamos caminhando dentro dos 10 mandamentos e hoje nós veremos o 7º mandamento. Mais uma vez eu peço aqui ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, que venha habitar em nós e que com a própria compreensão que Ele nos dá, possamos aceitar e viver cada vez mais cada um desses mandamentos, cada uma dessas leis de Deus, que são para o nosso próprio bem, que são para nos santificar e nos aproximar ainda mais de Deus. Vem, Espírito Santo. Amém. Vamos lá então. O 7º mandamento: não furtarás, não roubarás. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de algum modo, nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo, a destinação universal e a propriedade privada dos bens. No começo, Deus confiou a terra e seus recursos à administração comum da humanidade, para que cuidasse dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a segurança de sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um e prover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve também permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. Então aqui de cara já está dizendo para nós que é lícito você adquirir bens, você ter bens para cuidar daquilo que é necessário para você, prover o bom e o melhor para sua família, né, para você também. Claro que de forma lícita. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não anula a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e por seu exercício. O homem, usando os bens criados, deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui, não apenas como próprias, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração com os outros, com seus parentes em primeiro lugar. Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou profissões, requerem os cuidados de quem os possui, para que sua fecundidade aproveite ao maior número possível de pessoas. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem usá-los com moderação, reservando a melhor parte ao hóspede, ao doente e ao pobre. A autoridade política tem o direito e o dever de regulamentar, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade. O respeito às pessoas e aos seus bens. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude e da temperança, para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude e da justiça, para preservar o direito do próximo e lhe dar o que lhe é devido, da solidariedade, segundo a regra áurea, e segundo a liberdade do Senhor que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com sua pobreza. O respeito aos bens do outro. O 7º mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem do outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. É o caso da necessidade urgente e evidente, em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens dos outros. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrária ao 7º mandamento. Assim também, reter deliberadamente os bens emprestados
ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. São ainda moralmente ilícitos a especulação pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro, a corrupção pela qual se compra o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito, a apropriação e o uso privados dos bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal feitos, a fraude fiscal, a falsificação de cheques e de faturas, os gastos excessivos, o desperdício, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige reparação. Quando fala aqui dos gastos excessivos, eu me lembro muito de uma pregação do Padre Léo, em que ele dizia isso, pegar daquelas socialites, né, que compram bolsas, custam 50, 100, sei lá quantos mil reais, mas é algo discrepante, né? E claro, a pessoa que compra esse tipo de bolsa, ela tem um nível de dinheiro que talvez muitos de nós não queremos conhecer esse nível, né? Não é algo que talvez vá mudar o orçamento dessa pessoa. Porém, o Padre Léo diz numa pregação que é algo que, ainda que não pese para essa pessoa, é algo que a gente vê que não é necessário, né? Colocar tanto empenho, tanto dinheiro em um bem que você poderia fazer o bem a tantas outras pessoas, em sentido de caridade, entre outras formas, né? Contratando pessoas, abrindo uma empresa, enfim. Mas aqui também eu acho bonito, né? A gente está acompanhando melhor os pontos de cada mandamento e a gente está vendo que não é o simples ação de não fazer ou fazer. Existem várias coisinhas embutidas, vários detalhezinhos que fazem parte de cada um desses mandamentos. As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre pessoas físicas ou morais. É o caso dos contratos comerciais de venda ou compra, ou contratos de locação ou de trabalho. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa, que regula as trocas entre pessoas e entre as instituições no pleno respeito a seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente, exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas e o cumprimento das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. Distingue-se a justiça comutativa da justiça legal, que se refere àquilo que o cidadão deve equitativamente à comunidade, e da justiça distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos, proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. Jesus elogia Zaqueu por causa do seu compromisso. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apossaram de um bem alheio, têm a obrigação de restituí-lo ou, se a coisa não existe mais, de devolver o equivalente, em natureza ou em espécie, bem como os frutos e lucros que o seu proprietário legitimamente teria auferido. São igualmente obrigados a restituir, proporcionalmente à sua responsabilidade e ao benefício auferido, todos os que participaram de alguma maneira do roubo ou tiraram o proveito dele, com conhecimento de causa. Por exemplo, os mandantes, os que ajudaram ou encobriram o roubo. Os jogos de azar, jogos de carta, etc., ou as apostas em si, não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e a dos outros. A partir do momento que uma pessoa se envolveu em jogos, que ela vai criando aquele vício e ela começa a perder os bens, aquilo que é necessário para ela, ela não consegue nem mais arcar porque ela está gastando com jogo, aí sim torna imoral, não lícito. Mas é bom lembrar que um jogo de cartas entre os amigos é uma coisa assim que não está valendo nada, uma brincadeira familiar, isso não é um problema. A gente tem que saber
dosar as coisas e não generalizar tudo. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano causado seja tão leve que não possa ser razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. E aí cabe a cada um ter o discernimento de saber o seu limite, né? De saber onde chegar, de saber: ei, só tô brincando, acabou. E o problema é que muitas vezes se aposta, se ganha muito. Eu apostei 10, ganhei 2.000, eu vou tentar mais um pouquinho. E vai virando um ciclo. E aí na hora que você ganha aquilo tudo, você começa a perder. Você fala: não, mas eu ganhei uma vez, vai dar certo de novo. E vai. E, infelizmente a gente tem visto até hoje na internet também jogos muito acessíveis para as pessoas e que têm causado muitos danos por aí. O 7º mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadoria. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais reduzi-las pela violência a um valor de uso ou uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, sobretudo no Senhor. O respeito pela integridade da criação. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige religioso respeito pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Os homens também lhes devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos, como São Francisco de Assis e São Felipe Neri, tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Aqui a gente chega num ponto que hoje a gente vê a sociedade que fala que é crime você matar uma tartaruguinha dentro do ovinho, mas é lícito você cometer um aborto de uma criança, um feto, porque você não deseja aquela criança. E é bonito ver que o catecismo nos mostra essa integridade da criação, de que nós devemos sim cuidar dos animais, das plantas, de tudo aquilo que Deus criou para nós. Como me criou, te criou, criou as coisas do universo, ele cria para nós. E o ponto é: há o domínio do homem sobre os animais. Não é errado a gente matar uma vaca para comer a carne da vaca. Não é errado a gente usar o cavalo para um meio de transporte. Saber colocar o animal no lugar do animal. Hoje a gente também vê uma sociedade que coloca muitos animais em lugares até mais elevados do que outras pessoas próximas da família. Existe uma música de um cantor chamado Eduardo Duzec, que o refrão da música é: troque seu cachorro por uma criança pobre. É discrepante a gente vê hoje alguns cuidados que as pessoas têm com os cachorros, que do lado tem uma criança passando uma necessidade. Não sou contra ter os animais, não sou contra domesticá-los e ter carinho. Eu tenho uma cachorrinha aqui em casa, fui muito resistente a tê-la, mas tenho aqui na nossa casa, no cantinho dela. Ela fica só no quintal, nós cuidamos dela, obviamente, né? Mas lugar de cachorro. Ela tem o posto de cachorrinha. E é muito triste quando a gente vê hoje casais que não querem ter filhos e pegam um cachorro e o tratam como filho. Muito cuidado para você não dar o valor excessivo àquilo que não merece, enquanto talvez tenha alguém aí na sua casa doido para você perguntar como foi o dia. Então, muito cuidado com isso. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Tenha esse cuidado, né? Não está dizendo que é para chutar o pau da barraca. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria, prioritariamente, aliviar a miséria dos homens.
Aí vai de encontro com a música do Eduardo, né? Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. E eu diria que isso daqui foi escrito em um tempo que nem estava nem perto de ser o que é hoje. Então é sábio, né? Sábio, muito sábio esse pensamento. A doutrina social da igreja. A revelação cristã leva à compreensão mais profunda das leis da vida social. A igreja recebe do evangelho a revelação plena da verdade do homem. Quando ela cumpre sua missão de anunciar o evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhe as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. A igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social, quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. A igreja se preocupa com os aspectos temporais do bem comum, em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. Procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas. São João Paulo II vai dizer: a doutrina social da Igreja se desenvolveu no século XIX, por ocasião do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna. Suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. O desenvolvimento da doutrina da Igreja, em matéria econômica e social, atesta o valor permanente do ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, o sentido verdadeiro de sua tradição sempre viva e vital. O ensinamento social da Igreja abrange um corpo doutrinal no que se articula à medida que a Igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento se torna tanto mais aceitável aos homens de boa vontade, quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo, orienta para a ação. Todo o sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado pelo dinheiro, ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção é contrário à dignidade do homem. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais que meros meios, tendo em vista o lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso favorecer a regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com a justa hierarquia de valores e em vista do bem comum. A atividade econômica e a justiça social. O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade e de toda a comunidade humana. Conduzida segundo seus métodos próprios, a atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente, a obra da criação, dominando a terra. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar, também não come. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Pode também ser redentor. Suportando a pena do trabalho, em união com Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora, de certa maneira,
com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz, cada dia na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser meio de santificação e de animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Então você aí que está com dificuldades no trabalho, né, se questiona muito, isso também é santificação, isso também é se aproximar de Cristo, isso também é render graças, né, aproximar-se da obra redentora do próprio Cristo para a nossa história. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar a si e aos seus, e para servir à comunidade humana. Cada um tem o direito de iniciativa econômica. Cada um usará legitimamente seus talentos, a fim de contribuir para uma abundância da qual todos possam aproveitar e para colher, pelo próprio esforço, os justos frutos. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica o surgimento dos conflitos que a caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar estes últimos pela negociação que respeite os direitos e os deveres de cada parceiro social, os responsáveis pelas empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, as organizações sindicais e, eventualmente, os poderes públicos. A responsabilidade do Estado. A atividade econômica, sobretudo a da economia de mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico e político. Ela supõe que sejam asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem esquecer uma moeda estável e os serviços públicos eficazes. O dever essencial do Estado, por conseguinte, é assegurar essas garantias para que aqueles que trabalham possam gozar do fruto de seu trabalho e, portanto, sentirem-se estimulados a realizá-lo com eficácia e honestidade. O Estado tem o dever de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos diversos grupos e associações que compõem a sociedade. Os responsáveis pelas empresas têm, perante a sociedade, responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, ainda que estes sejam necessários, pois permitem realizar os investimentos que asseguram o futuro da empresa, garantindo o emprego. O acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta. Homens e mulheres, normais e excepcionais ou deficientes, autóctones e migrantes. Autóctones, que ou quem é natural de país ou região em que habita, descendente de raça que ali sempre viveram. Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir grave injustiça. Para se aliviar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta, ao mesmo tempo, as necessidades e as contribuições de cada um. Levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum, a remuneração do trabalho deve garantir ao homem e a seus familiares os recursos necessários a uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. A greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando lhes são atribuídos objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. A privação do trabalho por causa do emprego é quase sempre, para quem sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, daí advém numerosos riscos para a sua família. Justiça e solidariedade entre as nações. No plano internacional, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos é tão grande que provoca um verdadeiro fosso entre as nações. De um lado estão os que detêm e desenvolvem os meios de crescimento, e de outro, os que acumulam as dívidas. Diversas causas da natureza religiosa, política, econômica e financeira hoje conferem à questão social uma dimensão mundial. A solidariedade é necessária entre as nações, cujas políticas já são interdependentes. É ainda mais indispensável,
quando se torna preciso deter os mecanismos perversos que impedem o desenvolvimento dos países menos avançados. Urge substituir os sistemas financeiros abusivos e mesmo usurários, as relações comerciais iníquas entre as nações e a corrida armamentista por um esforço comum no sentido de mobilizar os recursos para objetivos de desenvolvimento moral, cultural e econômico, redefinindo as prioridades e as escalas de valores. As nações ricas têm grave responsabilidade moral para com aquelas que não podem garantir sozinhas os próprios meios de desenvolvimento, ou foram impedidas de fazê-lo por trágicos acontecimentos históricos. É um dever de solidariedade e caridade. É igualmente uma obrigação de justiça se o bem-estar das nações ricas provém de recursos naturais não forem equitativamente pagos. A ajuda direta representa uma resposta apropriada a necessidades imediatas, extraordinárias, causadas por catástrofes naturais, epidemias, etc. Porém, ela não basta para reparar os graves prejuízos que resultam de situações de miséria, nem para prover permanentemente as necessidades. É necessário também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais para que elas promovam melhor as relações equitativas com os países menos desenvolvidos. É preciso apoiar o esforço dos países pobres que buscam seu desenvolvimento e sua libertação. Essa doutrina deve ser aplicada de maneira muito especial no âmbito do trabalho agrícola. Os camponeses, sobretudo dos países menos desenvolvidos, constituem a massa preponderante dos pobres. Aumentar o senso de Deus e do conhecimento de si mesmo é a base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana. Este desenvolvimento completo multiplica os bens materiais e os põe a serviço da pessoa e de sua liberdade, diminui a miséria e a exploração econômicas. Faz crescer o respeito pelas identidades culturais e a abertura para a transcendência. Não cabe aos pastores da Igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos, que agem por própria iniciativa com seus concidadãos. A ação social pode implicar pluralidade de caminhos concretos. Terá sempre em vista o bem comum e se conformará com a mensagem evangélica e com a doutrina da Igreja. Cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais em zelo cristão e comportar-se como artesãos de paz e da justiça. O amor aos pobres. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. De graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando aos pobres se anuncia a boa nova. O amor da Igreja pelos pobres faz parte de sua constante tradição. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou o uso egoísta delas. E agora vós, os ricos, chorais e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Nestes dias, que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós deixastes de pagar está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não vos resiste. São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer acima de tudo as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. São Gregório Magno diz: quando damos aos pobres as coisas indispensáveis,
não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhe devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Se um irmão ou uma irmã não têm o que vestir, e lhes falta o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Sob suas múltiplas formas, extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas e, por fim, a morte, a miséria humana é o sinal manifesto da condição natural da fraqueza em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade da salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todos aqueles que ela atinge são objeto de amor preferencial por parte da Igreja, que desde as suas origens, apesar da falha de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser, sempre e por toda parte, indispensáveis. No Antigo Testamento, todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimo a juros e da manutenção de penhora, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano ao trabalhador diarista, direito de colher os cachos de uva nas vinhas e de recolher as espigas ceivadas nos campos, são uma resposta à exortação do Deuteronômio. Nunca deixará de haver pobres na terra. Eu te dou este mandamento: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Jesus faz suas essas palavras: os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Dessa forma, ele não deixa enfraquecer a veemência dos oráculos antigos contra aquele que comparar o fraco por dinheiro, o indigente por um par de sandálias, mas ele nos convida a reconhecer sua presença nos pobres, que são seus irmãos. No dia em que sua mãe a repreendeu por manter em casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima lhe replicou: quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Nós não devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é a Jesus que servimos. Resumindo, não furtarás. Os ladrões, os gananciosos, ninguém desses terá parte no reino de Deus. O 7º mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. O direito à propriedade privada não anula a destinação universal dos bens. O 7º mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação de um bem de outrem contra a vontade razoável do proprietário. Toda forma de apropriação e uso injusto de bens de outrem é contrária ao 7º mandamento. A injustiça cometida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, visando a fins mercantis ou totalitários, conduzem à servidão dos seres humanos, a sua compra, venda ou troca como mercadoria. O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as gerações futuras. Os animais são confiados à administração do homem, que lhes deve benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. A Igreja emite juízo em matéria econômica e social, quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas exigem. Preocupa-se com o bem comum temporal dos homens em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. O próprio homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos cheguem, de fato, a todos,
conforme a justiça e com a ajuda da caridade. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem, que é o seu autor e destinatário. Por meio de seu trabalho, o homem participa da obra da criação. Cumprindo em união com Cristo, o trabalho pode ser redentor. O verdadeiro desenvolvimento abrange um homem inteiro. O que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de responder à sua vocação, portanto, ao chamamento de Deus. A esmola dada aos pobres é testemunho da caridade, fraternidade e também uma prática de justiça que agrada a Deus. Na multidão dos seres humanos, sem pão, sem teto, sem terra, como não reconhecer Lázaro, mendigo faminto da parábola? Como não ouvir Jesus que diz: foi a mim que o deixastes de fazer? Uau! Mais um mandamento incrível que a gente foi destrinchando detalhes que talvez a maioria de nós nunca perceberíamos sem o catecismo, o quanto este mandamento abrange detalhes que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu estou amando me aprofundar cada vez mais nos ensinamentos da igreja, em específico essa sessão dos mandamentos está sendo incrível e eu espero que para você também esteja sendo de grande aprendizado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!